Mas Deus é bom. Ó, Deus é bom. Deus é bom. Eu queria entender qual a sua visão sobre o problema do bom. mal. A ideia é a seguinte: qual é o aprendizado ou a justificativa na sua cabeça de, por exemplo, crianças que nascem e morrem aos 2 anos de idade com leucemia aguda? Vou te falar. Olha, o problema do mal é a maior questão teológica. Teólogos se reúnem há milênios para discutir o problema do mal. E, obviamente, ninguém entende muito bem. Eu vejo debates e debates e debates sobre o problema do mal. Chega no final e falo, não estou muito bem convencido. Por quê? Porque é um problema teológico extremamente complicado. Agora, se o mal existe, se o mal não existe, isso refuta a existência de um Deus criador? Claro que não. Então, por exemplo, o problema do mal não deve ser discutido. Mas refuta a de um Deus não deve ser discutido. Com as 3 características de onibenevolente, onisciente, onipotente. Ele refutaria isso. Deus, para ser Deus, Jaime, Deus para ser Deus, ele precisa ser imaterial, Não, esse é o Deus bíblico cristão da sua visão, cara. Calma. Ele precisa ser imaterial, Vocês acham que só existe a religião de vocês no mundo inteiro? Não, todo mundo sabe, todos os filósofos sabem. E um Deus precisaria ter 3 características. Não é, Deus não precisa Deus ser bom. Cristão, cara. Deus não... Você tá falando do Deus cristão. Vamos definir o que seria Deus. Deus tem 3 características. Ele teria que ser atemporal, imaterial e todo-poderoso. Só isso. Deus poderia ser um crápula, não poderia? Tá, isso você tá começando como premissa? Agora, Deus cristão, ele é bom, mas ele não é infinitamente bom. Jaime. Então, ele não é onibenevolente, você acabou de falar isso. Ele é bom, mas ele é justo. Ele é bom, mas ele é justo. A bondade dele tem um limite. A sua justiça. Então, quando nós pecamos... Como é que você faz justiça com criança que morre aos 2 anos de idade com leucemia aguda, se você cara? ficar me cortando, né, Jaime? Posso explicar? Vai lá. A minha teologia? Vai. E eu não tô certo, tá, gente? Porque até eu tenho dúvida da minha explicação, porque é um problema sério. Às vezes eu pego Deus e falo assim, Deus, por que o senhor permitiu isso? Mandou um raio no céu, não queimou aquele infeliz, né? Às vezes eu penso assim. É claro que a gente tem problemas, porque somos feitos à imagem e semelhança de um grande Deus e a gente tem a nossa opinião, Deus tem a dele. Olha só, a gente nem sempre precisa concordar com Deus. Concorda? Agora é o seguinte, Deus é infinitamente bom, porque eu falo lá que é infinitamente bom, nem vou citar mais o nome, senão só fala que eu falo o nome dele. Falou que ele era infinitamente bom, não é, Deus é bom o quanto ele pode ser. Mas ele tem a justiça dele. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Quando nós pecamos, a queda aconteceu, ele chegou para Adão e falou assim, agora você vai morrer por sua causa. Por sua causa. Você vai ter que plantar e colher, vai ter que, para conseguir comer, você vai ter que ralar, suar. A sua mulher vai dar a luz com dor por sua causa. Então, Jaime... A morte, o pecado, os problemas que nós temos no mundo, está em nós, não em Deus. Deus é um Deus misericordioso, mas ele precisou punir, porque a lei dele diz que o salário do pecado é a morte. Ele podia matar todo mundo, mas não, ele nos manteve vivo. A Bíblia diz, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã nas nossas vidas. Quando a gente acorda, a gente tem que dizer, Senhor, muito obrigado, mais um dia que eu tô vivo. Eu não merecia estar vivo. Então Deus é o autor e consumador, ele doa a vida, ele permite que a gente vive. Agora, quando a gente morre, é consequência nossa. Agora, o cara que morreu no vulcão, ele morreria, falaram lá na mesa, um dia ele morreria. Agora, o que Deus fez? Olha a bondade de Deus, dentro da sua justiça, ele tinha que punir o pecado. Ele tinha que punir o pecado, porque ele é justo. Ele não pode violar as suas próprias leis, Jaime. Ele não pode violar as suas próprias leis. Deus tem um limite. Aí ele chegou assim e falou assim, cara, eu tenho que punir o pecador. O que eu farei? Eu me entregarei através do meu Filho em Jesus Cristo na cruz. Ele veio, ele se fez homem, ele se deixou humilhar, ele foi escarnecido, ele foi crucificado, pregado. Sangrou na cruz por nós, por mim e por você, Jaime. Ele se deu por nós. Você falou que queria conversar essas questões? Eu tô tentando falar, mas ele não deixa, pô. Mas você já tinha visto alguma explicação assim? Já. É a mais comum de todas. Ele não explicou por que crianças nascem e morrem com 2 anos de idade com leucemia. Da humanidade, as crianças morrendo. Cara, os defeitos, os problemas são culpas nossas. Se for culpa da humanidade, olha só, esse que é o problema do mal. Porque se for culpa da humanidade, então
Deus, nesse aspecto, é um grandíssimo de um filho da puta, porque tá culpando crianças que acabaram de nascer com base em outras pessoas. O que acontece com Mas uma criança? se não for culpa de Deus, aí até dá pra, digamos, tentar fazer um xadrez 9D aí, dizendo que Deus escreve por linhas tortas. Só ele sabe, cabe todas as coisas e tal. Não, calma, deixa eu terminar o raciocínio. É que tem a primeira parte que você pontuou. Tem criança morrendo, certo? Sim. Tem crianças morrendo. Essas crianças morrem por causa da maldade. Deus ou da maldade do homem em então, mas esse relação às outras crianças? É isso que eu queria entender. Não. Elas nasceram com leucemia aguda. E elas só sofrem durante 2 anos e morrem. Tá. O que elas têm de culpa pra acontecer isso com elas? A única possibilidade a culpa é dos humanos através do pecado que ele tá falando. Então Deus pune crianças, o que não faz muito sentido. É meio esquisito pensar dessa maneira. Ou a outra saída que a galera pensa muito é de Deus escreve por linhas tortas. E esse que é o problema do mal, digamos assim, que Leibniz discute muito Teólogos sobre isso. Durante séculos se sentam e discutem esses problemas, Raib. Agora, o que acontece com a criança? Mas perceba como com 2 anos que morreu, o que acontece com ela, sabe? Segundo a Bíblia, ela não pecou. Ela vai direto pro céu. Sim. Mas é qual sentido? Uma penalidade? Não, ela foi direto pro céu. A gente paga os nossos pecados. O salário de um pecado isso, é a morte. Mas não tem nenhum sentido. É a justiça de Deus. Agora, você vai discutir, quando você vai discutir os caracteres de Deus, se Deus é bom, se Deus é mau, se Deus devia ou não devia fazer isso, você tem que pressupor a sua existência. Então a pergunta que foi feita sobre o problema do mal, a pergunta que o Sacani fez sobre o problema do mal... cara, eu que tô conversando contigo, eu tô pressupondo a existência. Mas eu estou pressupondo a existência. Ele também fez o que eu tô discutindo são as qualidades, se é infinito ou não, o debate aqui também? Você falou que vinha discutir 30 contra 1, pô. Se é onibenevolente ou não, se é onipotente ou não. Você tem que essas coisas que eu tô que falando. Deus existe para discutir os seus caracteres. É maravilha, não tem nenhum problema. Mas como exercício filosófico, você pode considerar a suposição de existir, a de não existir, e inclusive a deísta, que é de existir e que não interage na realidade. Ou então a naturalista, que é a crença em Deus, mas naturalista. Essa visão existe também, só que ela é bastante distinta. O problema é que as pessoas costumam conhecer mais o cristão evangélico criacionista e ateu. E aí tem um monte de outras coisas no meio. Por exemplo, o que vocês acham de Maomé? Ele seria o último Messias no Islã. Profeta. Por que eles estão errados e vocês certos? Isso é uma discussão. Por que o hinduísmo está errado? Porque essas discussões são legais, só que pra muita gente parece que é só cristão e ateu, entendeu? Por isso que a gente tem os debates uma das coisas que mais... Banzoli contra o Ariel, aí que pega legal. Eu adoro. Você achou super legal o debate do Banzoli com o Ariel? Eu achei maravilhoso. Os dois deram um show. Eu acho que os dois deram um show. Uma das coisas show mais legais... De erudição dos dois lados, com 2 posições teológicas. É óbvio que eu torci pelo Banzoli, achei que ele venceu, mas eu acho que os dois deram um show. Mas debate não se torce. É assim pra que você se faz. Aprender. Foi sensacional o debate do Ariel com o Banzoli. Foi... outros que a gente vê. Assista quando você chegar em casa, pega 2 teólogos que sabem o que é o problema do mal, que sabem o que é pecado e o que é queda, porque aí dá pra debater. Já fiz várias vezes. E veja um debate entre eles, você vai ver que legal que é. Agora você tá refutando a existência de Deus com essa possibilidade? Não tô refutando, não. Você só tá falando, Deus não deveria fazer isso. Agora, quem somos nós? Quem somos nós, Jaime, pra decidir o que Deus deveria e o que Deus não deveria fazer? Esse é o problema. A gente tem uma visão extremamente limitada. Um Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente. Não super... Deus não é não é infinitamente bom. Ele tem um limite para sua bondade. Então, pra você, Deus não é infinito. Na sua visão. Não, eu tô fazendo uma pergunta, eu não tô atacando. O universo nada, é infinito? Não sabemos. O infinito é tangível? Se você perguntar a mim... O infinito é tangível? Não. Mas isso é uma visão pessoal. Sabe o que a Bíblia fala sobre o universo? Em Isaías, ele diz assim, com quem vocês me comparariam, Jaime? Aí ele fala assim, compara com o universo que eu fiz. 90 bilhões de anos-luz de diâmetro no que se observa. E eu meço esse universo com a palma das minhas mãos. Conto todas as estrelas e chamo-as pelo seu nome. Isso é diferente do que eu tô falando. O que ele está querendo dizer aqui? O universo é finito? Nem ele contaria o infinito, certo?
O incontável não é contável. Então nós temos Mas tem um erro de lógica aí, porque como é que você vai considerar o universo finito e Deus finito ao mesmo tempo? Isso não faz sentido. Se o universo é finito, Deus deve necessariamente ser infinito. E se o universo for infinito... necessariamente não. É, claro. Claro que não, você senão ele não se torna a solução da regressão infinita. Deus tem que ser. Você conhece a regressão infinita? Sim, eu conheço. Isso aí são meras abstrações matemáticas. Não, isso é escolástica. Ó, que abstração matemática? Isso é escolástica, Deus precisaria ser atemporal. Todos os filósofos gregos já se sentaram. Vocês conhecem as discussões dos filósofos gregos sobre os caracteres de Deus. Deus teria que ser imaterial, atemporal e todo-poderoso. A primeira causa não causada. A primeira causa não causada. Não, eu acho que você está confundindo o que deu início a todos os movimentos, o motor imóvel, Deus. Essas são as características de Deus. Aí você tenta colocar uma característica de Deus que ele não necessariamente precisaria ter para refutar Deus, assim não adianta. Você cola nele uma característica que ele não precisaria ter, infinitamente bom. Ah, matou a criança, Deus não existe. Não existe esse tipo de raciocínio. Totalmente não, mas lógico. matou a criança, Deus pode Não ser todo bom. Deus não mas mata. Ele pode não ser todo bom. A morte é consequência nossa. Tá na nossa conta. Aí você vira ateu só por um dia. Só pra debater esse assunto. Viro. E aí eu coloco você, um outro cara que é ateu pra conversar, que eu sei que você conhece. E aí a gente... vai... Bora. Eu acho legal esses assuntos. Aí a gente vai pro assunto teológico, entendeu? Sabe um cara que eu gosto muito problema do mal. Que eu gostaria muito de... Eu já bati um papo um pouco com ele. Hindenburg. Só que isso foi no offline. Luiz Saião. Conhece ele? Luiz Saião. Eu acho Quase ele... deu certo, né? Eu acho ele gente boa pra caramba. Eu concordo muito mais com a visão dele do que a sua, Evelyn. Com todo respeito. Eu discordo de muitos pontos do Saião. Olha, pra você ter uma ideia. Qual é a visão dele? É porque ele enxerga o Gênesis como literário. E o Evelyn é literal. Não, mas eu tô perguntando sobre o problema do mal. Ó, por exemplo, o Saião defende que o dilúvio foi local. Um absurdo dos absurdos do absurdo. Morreram todas as aves dos céus. Não, mas... como é que pode ser um dilúvio local e morrerem todas as aves do céu? Local. Mas não faz sentido, Júnior. Aí fala, eu sou um herege. Como é que pode? Que tem aqui. Como é que pode? Todas as aves... Tem muita gente Todas as aves da Terra. Então a Bíblia pode ser jogada no lixo. Mas a Bíblia fala que todas as aves morreram no dilúvio. Você teve a inundação lá no Rio Grande do Sul. Você viu alguma ave afogada? E as plantas, igual o Pirula perguntou uma vez. Calma, deixa eu falar sobre as aves. Por quê? Porque a ave voa. Por exemplo, pombo-correia voa 800 km por dia, cara. Começou a chover, começou a alagar, as aves vão embora. Como é que um dilúvio local matou todas as aves da terra? A Bíblia diz especificamente que tudo morreu. Todo o gado, todos os animais e todas as aves. Quando ele solta a pombinha vai e volta e não acha lugar para pousar. Você faz uma conta, dá 400 quilômetros de diâmetro. Tudo coberto com 400 quilômetros de diâmetro, a terra inteira estava coberta. Aí você faz uma arca por 100 e poucos anos para colocar as aves lá dentro, que era só para falar assim, ó, voa para longe. Então assim, não faz o menor sentido. O que o Saião faz nesse caso do dilúvio local? Ele faz um compromisso. E eu não gosto de fazer esses compromissos. Eu gosto de ser raiz, cristão raiz, que defende a palavra de Deus, literal sim. Ela é clara, necessária, suficiente, inerrante, autoridade final. Põe no bingo aí, ó. Clara, necessária, suficiente, inerrante, autoridade final. Fala em tudo quanto é lugar, viu, Jaime? Mas você não põe no seu amigo aí. Olha quantas entres tem nesse bingo aí, cara. Olha, eu sou muito mais diversificado do que estão falando por aí.